Hoje, então, a gente vai conversar sobre os 5 primeiros contos dessa coletânea de contos do Tolstói, então, chamada de Contos Completos, tá? Foi lançado pela Kozak Naif numa caixinha super bonitinha, esse aqui é o primeiro volume. Eu vou deixar o link lá embaixo de onde vocês podem encontrar essa caixinha e, enfim. Na época que esse box foi lançado, eu me lembro de algumas pessoas comparando o índice, né, pra ver se realmente todos os contos do Tolstói estavam nessa caixinha, e algumas pessoas reclamaram que, mas não tem tudo, tá faltando tal e tal conto, né, que tá em outra coletânea de outra editora, e não tá nesse box da Kozak. Mas aí o que acontece é o seguinte, aqui na introdução, escrita pelo Rubens Figueiredo, que é também o tradutor, aliás, ele era o tradutor do Tolstói ali na Kozak, né, ele fez a tradução do Guerra e Paz que a gente terminou de ler outro dia mesmo, certo? Então, aqui no finalzinho da introdução, o autor vai dizer o seguinte, ó, a proposta desta edição é reunir todos os contos de Tolstói. Ficaram de fora, no entanto, os textos francamente inacabados e outros para os quais a classificação de contos seria muito problemática. Então ele vai dizer aqui que alguns contos são considerados novelas por alguns teóricos ou contos por outros, enfim, para evitar esse tipo de problema eles só colocaram na coletânea o que é realmente conto, que todo mundo concorda que seja conto, tá? Outra coisa interessante também que tem nessa introdução, esse textinho aqui, ó, Império das Cores. Esse textozinho aqui, então, vai contar pra gente sobre o fotógrafo, né, que assim, ele tem um sobrenome gigante e russo, então eu vou meio que abreviar. O primeiro nome dele é Sergei e o último nome dele é Gorsky. Então o Sergei Gorsky é o fotógrafo que fez, então, essas fotografias que estão aqui na capa, né, nas capas dos 3 livrinhos que vem nesse box. E tem também algumas outras fotografias aqui, logo no início do livro, né? Antes da introdução a gente tem essas imagens e eu vou confessar pra vocês que eu não tinha prestado tanta atenção assim, eu tinha batido o olho e falado, que bonito, né, enfim, folheei, mas não prestei tanta atenção. Só que depois que eu li essa introdução, esse textozinho sobre o Sergei, eu voltei e prestei mais atenção, porque olha só, isso numa época em que fotos coloridas não eram tão comuns assim, né, ele vai dizer o seguinte... Gorsky desenvolveu equipamentos e um método pelos quais o efeito colorido resultava da superposição de 3 chapas de vidro. Para isso, a mesma imagem era capturada em exposições sucessivas, sob um filtro vermelho, um azul e outro verde. E aí as fotos ficavam assim, sensacionais. Achei muito bacana isso. Fiquei impressionada com o resultado das fotografias. Tem algumas em preto e branco também. Enfim, então caso você tenha aí já na sua coleção esse boxzinho, comece a ler com a gente e dê uma olhada nessas fotografias com carinho, que merecem. Então vamos lá, conforme o combinado com vocês anteriormente, eu li 5 contos e vou comentar hoje aqui com vocês sobre esses 5 primeiros contos do primeiro tomo então, tá? Do box. Então vamos lá, o primeiro conto foi o A Incursão. Nesse primeiro conto a gente vai acompanhar um personagem que está observando a guerra, mais ou menos, olha só, quando eu li esse conto eu me lembrei daquele filme Resgate do Soldado Ryan. Quem já viu esse filme deve se lembrar que tinha um personagem ali no meio, que ele não era um soldado propriamente dito, ele meio que ficava responsável por entregar mensagens, cartas, escrever relatórios, vocês lembram disso? Então, a gente vai acompanhar aqui um personagem mais ou menos assim. Ele tá ali então nesse pelotão na Guerra da Crimeia. E aí, olha só, eu não tenho certeza se esses contos estão colocados aqui nessa coletânea em ordem cronológica, mas eu sei que esses 5 primeiros contos realmente foram os primeiros que Tolstói escreveu. E aí a gente tem que lembrar que Tolstói esteve na Guerra da Crimeia. E esses contos começaram a ser escritos nessa época mesmo. Então aqui a gente vai acompanhar esse ambiente de guerra, a gente vai acompanhar esse personagem que vai acompanhar esse pelotão e vai contando pra gente tudo aquilo que ele vai observando. Ele vai inclusive entrar em contato com um outro capitão, se eu não me engano, que também é muito dado à filosofia, a letras e coisas do tipo, e aí alguém diz pra ele assim, você vai gostar de conhecer esse cara, ele também gosta dessas mesmas coisas que você gosta aí. E aí ele vai atrás. E aí quando ele encontra esse cara, ele se lembra que ele conhecia a mãe dele, né? A mãe dele era vizinha ali da mesma rua, e ele vai se lembrar de toda uma cena de quando essa senhora descobriu que ele também iria pra guerra, pediu pra ele encontrar o filho, mandou uma lembrancinha pra ele, esse tipo de coisa. E aí, tudo bem, ele vai se dar bem com essas pessoas, mesmo porque ele tá ali numa posição apenas de observador, ele depende da proteção dessas pessoas, digamos assim. Mas ele é um cara, assim, que vai contar pra gente detalhes de tudo o que tá acontecendo, e logo nesse primeiro conto a gente já vai perceber aquela delícia que é a escrita do Tolstói, mesmo mostrando pra gente esses registros, né, esses relatos de guerra,
Você percebe que o cara realmente já tinha talento bem jovenzinho, se eu não me engano ele tinha 26 ou 27 anos quando ele começou, né, quando ele foi se alistar. Então é isso, esse é o A Incursão. Depois veio esse outro conto aqui que eu achei muito bacana, que é o Memórias de um Marcador de Pontos de Bilhar. Então o narrador dessa história é o marcador de pontos de bilhar, ele trabalha meio que nesse boteco, tipo assim, botecos russos, né? Eu tenho toda uma imagem de um boteco russo na minha cabeça, mas enfim, ele tá lá. Ele é o marcador de pontos, então ele fica conhecendo todas aquelas pessoas que diariamente vão até ali jogar bilhar. Ele presta mais atenção também, principalmente aqueles que vêm sempre jogar bilhar no mesmo horário, enfim, com a mesma turma, digamos assim. E ele vai observar com mais afinco esse cara que é viciado. E ele vai contar a história desse personagem pra gente. E ao longo desse conto a gente vai descobrir que esse cara, ele tem um nome, ele foi herdeiro de várias coisas, né, várias propriedades que os pais deixaram pra ele. Ele tá sempre andando de charrete, então assim, você vê que é um cara que tem uma boa vida, só que ele é viciado. E aí aos poucos a gente vai descobrindo que ele tá perdendo tudo, absolutamente tudo. Tem um dia que esse narrador vai até a casa dele conversar com o único empregado que sobrou, e o empregado vai dizer pra ele, ele torrou todo o dinheiro da família, ele já não me paga não sei quanto tempo. Então é isso, a gente vai acompanhar o declínio dessa pessoa, né, que tinha tudo pela frente, né, e que perdeu absolutamente tudo por causa desse vício com o jogo. E no finalzinho desse conto, a gente vai ler uma carta que esse cara deixa no bar ali em circunstâncias X, que eu não vou contar pra vocês, porque eu realmente espero que vocês leiam esse conto, porque ele é muito bom também. E nessa carta ele vai contar tudo o que aconteceu com ele, os arrependimentos que ele teve na vida. Tudo muito triste, mas uma história assim bem realista, sabe? Gostei muito desse conto. Talvez seja o meu preferido aqui. Aí o terceiro é o A Derrubada da Floresta. Aqui a gente vai acompanhar mais uma história de guerra, então a gente vai acompanhar diversos soldados e o narrador desse conto, ele vai meio que traçar um perfil psicológico desses, né, desses soldados, digamos assim. Ele vai dizer, por exemplo, aqui, ó, os tipos principais com muitas subdivisões e ramificações são os seguintes. Número 1, os submissos. Número 2, os comandantes. E número 3, os temerários. E aí ele vai mostrando pra gente as subdivisões e conforme ele vai mostrando, assim, soldados ali dentro daquele pelotão, ele vai encaixando nessas categorias, vai traçando o perfil deles, é tudo muito interessante também. Então esse foi o terceiro conto. Agora o quarto conto, a partir do quarto conto, a gente começa a ler então os contos de Sebastopol. Sebastopol foi essa cidadezinha na Crimeia, em que, né, o Tolstói passou a maior parte do período ali em que ele estava em guerra. São 3 contos, são eles o Sebastopol no mês de dezembro, depois Sebastopol em maio, e esse aqui que eu ainda não li porque, né, esse é o 6º conto, eu só li até o 5º, que é o Sebastopol em agosto de 1855. Então olha só, no Sebastopol do mês de dezembro, o Tolstói faz um outro negócio sensacional aqui, gente. Ele faz um troço incrível, eu adorei o jeito como ele escreveu esse conto. Ele vai meio que fazer uma visita guiada com você por essa cidadezinha que foi tomada, né, pelos soldados, enfim. O bicho está pegando em Sebastopol e é uma cidade, né? Então você tem ali a saída desse ambiente, né, da floresta, né, que foi o que a gente leu no texto anterior, né? Os soldados estão todos acampados ali no meio do mato, aquela coisa toda. Agora em Sebastopol a gente tem um cenário urbano, digamos assim. E ele vai literalmente te guiando, ele vai conversando com você durante a leitura, ele vai dizendo assim, agora você está entrando no hospital e você vai conversar com aqueles doentes e depois você vai abrir aquela porta e aí ele vai descrever assim coisas horríveis que estão acontecendo ali com aquelas pessoas que estão hospitalizadas. Depois você vai sair desse hospital e vai passar por tal outro lugar e aí ele vai te guiando, né? É como se ele estivesse te mostrando todo o cenário de Sebastopol. E aí o próximo conto, que é o Sebastopol no mês de maio, já é de novo assim um conto mais, como é que eu vou dizer, mais tradicional de guerra. Então a gente vai voltar a ficar sabendo sobre a vida de alguns soldados. E dessa vez, gente, pra quem já leu Guerra e Paz, esse 5º conto aqui desse livro é muito interessante porque a gente percebe que alguns desses personagens vão meio que ser mais desenvolvidos no Guerra e Paz mesmo. Então a gente tem um personagem ali que é muito amigo de um rapaz que é casado com sua melhor amiga chamada Natasha. Esse rapaz está na guerra e aí ele recebe cartas, né, desse amigo dele casado com a Natasha.
dizendo coisas do tipo, ah, toda vez que a gente fica sabendo de grandes feitos do exército russo, Natasha vibra, achando que você tá ali no meio também, não sei o quê. Então eu ficava o tempo todo nesse conto assim, ah, olha ali, ó. Meio que a base, né, pro Andrei, pro Pierre, pra Natasha estão nesse conto. E é isso, eu fiquei bastante curiosa pra ler o próximo conto de Sebastopol, mas eu vou guardar então pra minha próxima incursão por esse livrinho. Eu vou deixar o link lá embaixo também de onde você pode encontrar um livro da editora Edra, se eu não me engano, que traz somente esses 3 contos de Sebastopol. Se eu não me engano, o título do livro é esse, Contos de Sebastopol, caso vocês tenham interesse. Agora veja bem, próxima vez que a gente se encontrar aqui no canal, numa próxima sexta-feira qualquer aí de junho, nós vamos conversar sobre o primeiro livro de Tolstói, que foi o Infância. Este livro está também no meu desafio das primeiras histórias, então o que eu vou fazer com esse livro de contos, gente, é o seguinte, a cada livro do Tolstói que eu terminar de ler, eu vou ler mais 5 contos. Então vou deixar esse livrinho descansando por um tempo até terminar de ler o próximo livro do Tolstói, que é o Infância, Adolescência e Juventude, mas o próximo vídeo vai ser só sobre infância, depois a gente vai conversar sobre adolescência, depois, enfim... Vocês me entenderam. Agora, para quem está empolgada na leitura dos contos de Tolstói, eu vou indicar para vocês o canal da Duda, né? O canal dela se chama Book Addict, é um canal bem antiguinho aqui no YouTube, então acho que a maioria de vocês já conhece também. Caso vocês não conheçam, eu vou deixar o link lá embaixo. A Duda tá fazendo um projeto de leitura dos contos do Tolstói, tá? Então não deixem de conferir. Então é isso, se você gostou do vídeo, não esqueça de dar aquele joinha e ajudar a compartilhar. Um beijo grande pra todo mundo, até mais!